A partilhou, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos dando início ao terceiro trimestre de 2022 com relação à lição de adultos que nós estamos estudando, os ataques contra a Igreja de Cristo. Se prepare aí, porque é comida forte em nome de Jesus, tá bom? A lição número 1 vai trazer por título as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, ou seja, precisamos estar atentos, porque o inimigo vai fazer de tudo para destruir a igreja. E sabe que a igreja sou eu, é você. Vamos vigiar. Se você não me conhece, sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEDEB e também CJDB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Nós estamos comentando a lições de adultos, de jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E se você é aquele professor que ama dinâmica, pode ficar despreocupado. O nosso canal ele é completo. Nós postamos vídeo-aula de cada revista e também as dinâmicas. E se você gosta de dinâmica, por gentileza, deixa aqui nos comentários, #AmoDinâmica, que eu vou deixar a parte no todo especial. Mas hoje, por exemplo, nós vamos estar com relação ao vídeo-aula da lição dos adultos, a lição número 1, a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. Vamos dar seguimento. Se você é professor da escola dominical, eu recomendo você trabalhar bastante o tema, até porque o tema é bastante sugestivo, que nos diz o seguinte, né? As sutilezas de Satanás. Primeiramente, o que significa sutileza? Ser sutil, ser leve. Muitas das vezes é isso que o inimigo faz para tentar nos enganar, para tentar nos destruir. Tem pessoas, mas que chegou a pensar que o diabo, irmão, tem uma vara, o diabo tem 2 chifres, aquele bicho horrível, e na verdade não é. Ele utiliza de sutileza, de leveza, para que possa assim enganar o povo de Deus. Principalmente o seguinte, né? A sutileza de Satanás. Qual são essas sutilezas que Satanás utiliza para destruir a igreja? Como é que Satanás combate a igreja de Cristo? E da mesma forma, como é que nós, como igreja de Cristo, devemos nos proteger contra a sutileza de Satanás? Faz esses questionamentos aos alunos, porque tenho certeza que vai facilitar o entendimento. Logo após você dar seguimento à sua aula. Ah, e não esqueça, viu? A dinâmica dessa aula já está disponível, viu? E a dinâmica está sensacional para você aplicar tanto no início como também no final. Vamos agora para o nosso texto áureo. O texto áureo está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Meu Deus do céu, viu? Esse sim que é um textuário. Vai exatamente falar, irmãos, que tem muitas pessoas que estão na igreja, ou que estavam na igreja, e se desviam, porque dão ouvidos a espíritos enganadores, a falsos profetas. E nós, enquanto igreja, precisamos combater isso. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão indo para o inferno, porque está ouvindo quem não deveria ouvir, está fazendo o que não deveria fazer. Precisamos estar bastante atentos para que nós não venhamos cair neste engano de Satanás, nessa sutileza, viu? Verdade prática. De forma sutil e rasteira, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Deixa eu deixar bastante claro o seguinte, irmãos. O inimigo ele vai tentar destruir a nossa vida, ele vai tentar destruir a nossa escola bíblica dominical, a nossa classe, os nossos alunos, a nossa família, o nosso casamento, o nosso ministério. O inimigo ele vai atacar e fazer de tudo para que nós venhamos perder o projeto de Deus em nossa vida. Mas, no entanto, Deus já sabendo disso, ele também nos dá ferramentas, ele também nos dá armaduras, e nós precisamos estar revestidos com todas as armaduras de Deus descrita lá em Efésios capítulo 6. E isso tem que estar em nosso coração, em nosso foco, senão nós seremos destruídos. Não adianta nós lutarmos com as nossas forças, com os nossos entendimentos, porque são armas espirituais. E para termos armas espirituais, precisamos buscar em Deus. Mas fique tranquilo que Deus tem toda a ferramenta necessária para que você possa vencer o teu inimigo em nome de Jesus. Vamos agora para os objetivos. Você sabe muito bem que o objetivo é aquilo que você deve alcançar após ter ministrado a sua aula. Ou seja, vai ser o que os alunos devem aprender no final da sua ministração. Por exemplo, primeiro objetivo, mostrar que a igreja está sob ataque de Satanás. Segundo objetivo, descrever a natureza do ataque.
Terceiro objetivo, elencar as esferas do ataque. E quarto objetivo, pontuar os instrumentos de proteção da igreja. Ou seja, Deus sempre tem um escape para a nossa vida, viu? A leitura bíblica em classe está no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Como o texto é pequeno, eu recomendo que você faça a leitura na sua turma, para que eles possam assim aprender cada vez mais, tá bom? Na nossa introdução, o comentarista da revista, o pastor José Gonçalves, colocou o seguinte: neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira igreja de Cristo. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto no Antigo Testamento, quanto também no Novo Testamento. E de acordo com o contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, existe um agente que sempre está lutando para destruir a igreja, que é o inimigo da nossa alma, e nós precisamos estar vigilantes. O crente que não vigia, ele cai na cilada do diabo. O crente que não ora, o crente que não consagra, o crente que não vigia com as suas atitudes, com as suas palavras, com as suas amizades, acaba cedendo à tentação, acaba cedendo ao ataque. E todas as pessoas que cedem o ataque do diabo, todas as pessoas que caem na cilada do diabo, elas perdem a salvação. E nós estamos aqui nesta terra, nós estamos nesta igreja, é para que nós possamos ser salvos em Cristo Jesus. Nós não estamos passando férias, nós temos um propósito, e o nosso propósito é ir morar no céu. Por isso que venhamos estar vigilantes a todos os momentos da nossa vida. Para refletir, de tempos em tempos, Satanás, o nosso adversário, planeja ataques contra a igreja de Cristo. Nesses últimos dias, seus ataques têm sido diversos. Eles se revelam sutis, perspicazes e sedutores. Quanto muitos percebem, já é tarde demais. Ou seja, Satanás não vai aparecer com chifre, nem com a vara correndo atrás de você, não. Ele vai se utilizar de sutileza, de leveza, algo escondido, para que ninguém possa perceber que a mão dele está lá. Muitas das vezes é uma proposta, muitas das vezes é uma aliança, muitas das vezes é um presente. Tudo isso, irmãos, para que nós possamos abrir a nossa guarda, para que nós possamos abrir o nosso coração, abrir nosso entendimento, para fazermos a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Mas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos conseguir vencer, nós vamos estar preparados para que nós possamos passar por todas essas adversidades, por todas essas tentações, por todas essas provações e ficarmos de pé, porque este é o propósito e a vontade de Deus, que nós devemos estar de pé, que nós possamos vencer toda a sutileza do inimigo. Veremos agora o que vamos estudar no primeiro tópico, tá bom? Primeiro tópico, a igreja sobre ataque. O item 1, a sutileza do ataque. Item 2, o alerta para o povo de Deus. E o item 3, a igreja na reta final. O item 1, a sutileza do ataque. Veja só, meus irmãos, a igreja tem sido atacada constantemente com relação aos seus princípios, a sua doutrina, o seu costume. O mundo quer porque quer que nós venhamos perder a nossa identidade. É por isso, irmãos, que nós devemos estar vigiando aonde nós vamos, quem é que nós estamos ouvindo. Você sabe muito bem, irmão, que nas redes sociais existem muitos pastores pregando seitas, pregando doutrinas erradas. E nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor, para que nós não venhamos ser enganados. E nos últimos tempos, muitos servos do Senhor estão sendo enganados, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. É por isso que essa lição vai chamar bastante a nossa atenção, porque a sutileza do ataque, o inimigo vai tentar enganar a você com relação a usando a própria Bíblia Sagrada. Não foi isso que Satanás fez quando teve com Jesus Cristo, usando a palavra fora do contexto para enganar Jesus, mas no entanto Jesus Cristo aplicou a palavra no contexto correto. E para que isso aconteça, nós precisamos ter conhecimento da palavra do Senhor. Então viemos estar atentos, irmãos, com a sutileza do inimigo. Você sabe muito bem, irmãos, que já teve até pastores dizendo que a igreja precisa ser renovada, que a igreja precisa ser restaurada, que tem muitas coisas que a igreja já está ultrapassada. Nós sabemos muito bem que a Bíblia Sagrada não perde a sua característica, a Bíblia Sagrada não perde a sua verdade, porque ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é verdade em todo momento, em todas as épocas. O item 2, o alerta para o povo de Deus. Durante a monarquia, esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Você pode ver isso em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 ao 12. Já com relação ao Novo Testamento,
Paulo, na primeira carta a Timóteo, escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo estava dando à igreja. O Espírito expressadamente diz, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, o advérbio grego reto, traduzido por expressadamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecer que o seu povo está em perigo constante. Por que isso? Porque o inimigo vai estar nos cercando, o inimigo vai tentar nos destruir. Por isso que a Bíblia Sagrada nos adverte que devemos estar vigilantes, precisamos estar atentos, precisamos estar alertas, para que Satanás não venha nos enganar, para que o inimigo da nossa alma não venha nos destruir, para que Satanás não venha vencer as nossas forças e acabar tirando a promessa de Deus, a salvação que está em nossas mãos. Nós não podemos deixar que o inimigo tire as bênçãos de Deus que estão em nossa vida, estão em nossa casa, estão na nossa igreja, porque o grande propósito do inimigo é isso, é tirar as promessas de Deus, tirar os presentes de Deus da nossa vida. Mas quando o crente vigia, quando o crente ora, quando o crente busca, Satanás tem que bater de retirada, porque maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. O item 3, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja que isso estaria acontecendo constantemente. Por isso não há motivo para surpresas. Foi previsto resistir nas Sagradas Escrituras desse fato. O Senhor também mostra que isso estaria acontecendo nos últimos tempos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Ou seja, irmãos, a Bíblia Sagrada está repleta de situações demonstrando que a igreja seria atacada. Mas parece que crente esquece disso. Parece que quando esse versículo aparece na Bíblia, esconde nossa visão, esconde nosso entendimento. E na verdade não é assim. A Bíblia Sagrada deixa claro, nós seremos atacados, nós seremos cada vez mais influenciados pelo inimigo. Mas nós temos autoridade dada por Deus para repreendermos o inimigo e assim adquirirmos a nossa vitória. Deus deu esse poder a você, essa autoridade nós precisamos exercer. Mas para isso precisamos estar vigilantes constantemente. Vamos dar início aqui agora o segundo tópico, tá bom? A natureza do ataque. No item 1, o ataque é de natureza espiritual. No item 2, o ataque é de natureza moral. Antes de nós abordarmos esse tema, deixa eu fazer um convite todo especial. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos fornecendo todo o subsídio teológico para que você possa dar a melhor aula possível, viu? Estamos enviando slide, dinâmica, despertador, vídeo chamada, muitos materiais. Vou deixar passando aqui agora um vídeo para que você possa ver os nossos materiais, tá bom? Assista o vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, card com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. YouTube Descomplicando a Teologia. Instagram descomplicando.ateologia. No item 1, o ataque é de natureza espiritual. Em sua expressão, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos quanto ao ataque da igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12. Ou seja, irmãos, a nossa luta é contra Satanás. É Satanás que é o nosso maior inimigo, juntamente com os demônios. E isso, irmãos, deve estar atento aos nossos olhos. Muitas das pessoas, irmãos, que estão perseguindo a igreja, que falam mal da igreja, estão sendo usados pelo inimigo da nossa alma. Por isso, irmãos, que nós devemos amar a todos e precisamos pregar essa palavra a todos. Muito de você também, que está me assistindo aqui, um dia foi assim, perseguiu a igreja, falava mal da igreja, falava mal do pastor, e hoje você é crente, ou talvez se tornou até o pastor da igreja. Mas por que isso acontece? Porque Deus ama todos, e o inimigo quer destruir a vida de todo mundo, para que essas pessoas não alcancem a salvação. Por isso que eu, enquanto cristão, devo amar e orar por todo mundo, para que todos
todos possam alcançar a salvação. Mas para isso eu preciso entender que o nosso inimigo é Satanás, é os principados e a potestade do mal. Vamos vigiar constantemente e vamos nos revestir com toda a armadura que Deus nos dá. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta com relação à natureza do ataque é com relação à sutileza que ele faz. O inimigo, irmãos, ele luta constantemente para que nós venhamos cair no engano. Por exemplo, que nós sejamos hipócritas, demonstramos aquilo que nós não somos, que nós possamos também ser mentirosos, porque na mentira Deus não habita. Onde há mentira, Deus não está. Não adianta falar bonito, pregar bonito, mas no entanto ser mentiroso. Com isso você está perdendo a sua identidade cristã. E o inimigo, ele quer isso, irmãos, que as pessoas fiquem na igreja, mas fiquem hipócritas, que as pessoas fiquem na igreja, mas ficam mentirosos. E Deus não trabalha com essas pessoas. Essas pessoas não vão adquirir a salvação. Para que você alcance a salvação, é necessário tirar toda a velha vida, é necessário matar o seu velho homem, é necessário destruir o desejo da carne, é necessário se afastar de tudo aquilo que não convém, de tudo aquilo que não procede de Deus. Para você ver, irmãos, Paulo ainda faz uma referência com relação às pessoas, irmãos, que tiveram a sua mente cauterizada, a sua própria consciência. O termo grego, sunedesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo ou errado. Em outras palavras, a faculdade humana pelo qual se distingue o que é moral do bom ou ruim, ou seja, a consciência cauterizada, está se falando que tem pessoas que vão viver na prática do pecado, mas vão não perceber, vão achar que estão certo, vão achar que isso não interfere em nada. O que são isso? As suas mentes estão cauterizadas, não acusa mais. Pode fazer o que quiser, que vai dizer, mas é normal, eu tenho liberdade, Deus me ama do jeito que eu sou. Isso é sutileza do diabo, para que as pessoas possam continuar na prática do pecado e não venham se libertar, não venham deixar essa prática. Por isso, irmãos, que nós devemos vigiar constantemente e rejeitarmos a prática do pecado. Evitamos essa sutileza que faz a pessoa pecar e pensar que toma o caminho certo. Deus é Deus santo, Deus é Deus honesto, e as pessoas que querem seguir a Deus precisam também ter santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O que Jesus Cristo disse? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Não tem cristianismo, não tem salvação sem santidade. A santidade é um requisito das pessoas. Para o terceiro tópico. Mas antes de falarmos no terceiro tópico, por gentileza, já se inscreveu no canal? Não acredito, você não se inscreveu no canal, nem like você deu ainda. Por gentileza, se inscreve no canal, deixa o seu like. Toda vez que você faz isso, você está ajudando o produtor de conteúdo. Você sabe que a luta é grande, a dificuldade é grande. E para vocês que estão nos assistindo, não custa nada nem se inscrever, nem deixar o seu like. Por gentileza, muito obrigado por ser inscrito, muito obrigado por ter deixado o seu like. Ah, pastor, não vou deixar seu like e também não vou me inscrever no seu canal. Não tem problema nenhum. Que Deus continue também te abençoando em nome de Jesus, viu? Mas vamos lá para o terceiro tópico. A esfera do ataque. No item 1, a esfera religiosa. No item 2, a esfera social. Vamos ver cada um desses de uma forma mais detalhada. No item 1, a esfera religiosa. O apóstolo Paulo deixa bastante claro em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que alguns, no final do tempo, vão se apostatar da sua fé, vão largar sua fé. Não há dúvida, irmãos, que o apóstolo Paulo está se referindo a cristãos profetas que sucumbiram ao ataque do diabo. E pior do que isso, agora, normalmente, o apóstata está servindo na igreja do diabo, está fazendo a obra do diabo, para que a igreja não venha crescer e não venha se desenvolver. Muitas das pessoas, irmãos, que estiveram na igreja, cantaram, pregaram, quando se torna um apóstata, começa a falar mal, começa a dizer que o Espírito Santo que falava era mentira, era falsidade, começa a blasfemar contra o Espírito Santo. Por isso que normalmente o apóstata não tem mais salvação, porque normalmente todo apóstata, ele blasfema contra o Espírito Santo, e nós sabemos que as pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo não herdarão a vida eterna. Por isso, irmãos, que nós devemos estar vigilantes, porque o inimigo vai atacar você que está dentro da igreja. O item 2, a esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à igreja é o social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, quando diz que existiu pessoas querendo proibir o casamento. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3, é a forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida nenhuma, a família é a maior instituição aqui desta terra. Mas nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob o fogo cerrado. As mais variedades leis, decretos têm sido criados com o intuito de destruir a família. Precisamos
precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás está também atacando a igreja, pois quando a família vai bem, a igreja também vai bem. É por isso, irmãos, que a esfera social, o inimigo tem atacado para destruir a família, destruir casamento, destruir relacionamento, e nós precisamos repreender todo o mal, nós precisamos orar pela família, nós precisamos organizar palestras, reuniões, para que nós possamos demonstrar como Satanás não gosta da igreja e como nós também podemos evitar o ataque dele. Como é que nós podemos evitar, pastor? Orando, consagrando, sim, mas também vigiando. Tem muitos casais, irmãos, se separando por falta de vigilância, e isso tem que ser repreendido em nome de Jesus, porque isso é um ataque do inimigo. Vamos para o quarto tópico, a igreja protegida. No item 1, a exposição da palavra de Deus. No item 2, a prática da oração, ou seja, são ferramentas que Deus nos dá para que nós possamos vencer os ataques. O grande problema, irmãos, é que as pessoas não querem mais ler a palavra, as pessoas não querem ter mais conhecimento da palavra, muito menos orar. Eita, meu Deus, que Deus tenha misericórdia, viu? Vamos ver cada item desse. No item 1, a exposição da palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a oração. O apóstolo mostra que a palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra todo o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra, estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre a vida de muitos cristãos, porque esses não têm conhecimento da palavra, não amam a palavra e não vivem a palavra. Ou seja, para que nós possamos vencer o inimigo, nós precisamos estar na palavra, conhecermos a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra, precisamos ouvir a palavra, precisamos estar na escola bíblica dominical, precisamos participar do culto de doutrina, e isso as pessoas já não querem mais, irmãos. Eu não sei como é que está na sua região, na sua igreja. As pessoas gostam da escola dominical, as pessoas gostam do culto de doutrina, ou as pessoas só gostam daquele culto de fogo, de poder? Deixa aqui nos comentários em nome de Jesus, viu? Item 2, a prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, ao qual nos referimos antes, é a oração. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas na oração. Ou seja, irmãos, não tem como vencer o inimigo, não tem como estar forte, não tem como estar preparado, não tem como estar cheio de Deus, não tem como estar revestido com toda a armadura se nós não praticarmos oração. A oração é alimento, a oração é proteção. Nós precisamos orar constantemente. E o grande problema é isso, irmãos. As pessoas pararam de orar, pararam de conversar com Deus. Tem pessoas até dizendo, irmãos, que estão pagando preço por estar orando. Oração não é pagar preço, oração é conversar com Deus. O momento que você estiver orando tem que ser um momento prazeroso. Você tem que sentir alegria, porque você está conversando com Deus. Mas tem pessoas dizendo que até oração é penitência. Oração não é penitência, oração é prazer, alegria. Nós devemos orar constantemente, buscar auxílio em oração, em pé, deitado na igreja, em casa, na rua, onde quer que você esteja, você precisa estar em oração. Sem oração não tem como vencer nenhum inimigo, irmãos. É por isso que tem cristão sendo vencido. Não tem palavra, não tem oração. Quem é que vai defender? Quem é que vai proteger, irmãos? É por isso que o pecado tem batido na porta de muitas pessoas e essas pessoas têm aceitado. Isso ainda assim do propósito de Deus. Mas essa lição veio chamar a sua atenção. Nós precisamos estar fortalecidos na palavra e também na oração. Vamos agora para a nossa conclusão. Nessa lição, vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é a realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de estarmos preparados e cheios do Espírito Santo. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera no qual ele ocorre. O mais importante também é unirmos com as armas espirituais, que é oração e também palavra de Deus. Por isso que nós precisamos estar buscando o Senhor constantemente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações e deixe aquele comentário todo especial, tá bom? Assista também a nossa dinâmica, que está sensacional para essa aula. Amém? A paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.